Essa questão é uma questão que eu gosto, porque eu fui coordenador anti-tabagismo municipal por 4 anos e meio, né? Então é algo que eu trabalhei muito, tá? Então, assim, não vou exigir insuportavelmente de vocês, não, mas é porque são coisas tranquilas e provavelmente vocês vão saber fazer, tá? Até porque eu vi que as perguntas não complicam tanto, tá? Vamos lá. Um homem de 50. Eu vou até fazer. É porque senão vai ficar tarde. Senão eu ia fazer umas perguntinhas extras aí, só para a gente raciocinar e deixar um Ah, pouquinho mais aberto para vocês se ligarem também, para não caírem em pegadinha. Mas vamos lá. Um homem de 52 anos, trabalhador rural, procura a nossa unidade de saúde da família para consulta de rotina. Relata tabagismo desde os 15 anos de idade, consumindo cerca de 20 cigarros por dia. Refere episódios frequentes de tosse matinal com secreção esbranquiçada nos últimos 2 anos, além de um cansaço progressivo a realizar atividades como subir escadas e etc. No exame físico, observa-se frequência expiratória de 22, um sibilo expiratório difuso e na ausculta pulmonar, tá? O paciente nunca tentou parar de fumar, nunca se interessou por parar de fumar, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta: explique os mecanismos fisiopatológicos relacionados aos sintomas respiratórios do paciente. Então vamos lá. O que que a gente tem que explicar aí? Quais são os sintomas respiratórios do paciente que eu tenho que explicar? Tosse matinal. Ah, lá já respondeu um negócio ali, mas vamos lá. Vamos identificar primeiro o que que a gente tem que explicar. Sublinha aí o que que a gente vai ter que explicar. Secreção progressiva. Não é tão progressiva, tem 2 anos, Gustavo. É aquela secreção crônica já, cronificada. Não mudou cor, não mudou volume, não tem nada exacerbando aí, não. Se é o que eu acho que você pensou. Correto? Cansaço progressivo, tosse matinal com secreção há 2 anos. Ok. Frequência respiratória um pouquinho alterada. Tabagismo, desde os 15 anos de idade. Ele fuma há quanto tempo aí? Quem calculou? Felipe falou sibilos, ótimo. Jander falou sibilos. Gente, se eu perguntar a carga tabágica desse paciente é muita maldade? Não está nas perguntas, mas é só por curiosidade. Lá, 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 lá. Fuma 20 cigarros desde os 15 tem 52. Massuzano. Anos Masso. Massuzano. Quem manja? Mais de 20 maços ano durante 15 anos e risco, ok, para CA. Mas eu quero saber cravado. Carga tabágica desse paciente. 37 vezes 20, 30 não, maços ao ano, doutor? quase. A Laís pegou perto ali. Hã? 30 maços ao ano? Não, quase. 15 Ele maços fuma, anos. ó, ele não fuma 20 maços, ele fuma 20 cigarros. Quantos cigarros tem num maço? 20 cigarros. Ah, então ele fuma há 37 anos um maço. No, 15 años. Doutor, Relata tabagismo desde... ele Há fuma, 37, um ele maço fuma por 20 dia. cigarros por dia, não é isso? Esquece a quantidade de cigarros, é por Então maço. ele fuma desde os 15 anos. Então ele tem 52 anos, 37 anos de tabagismo. Ele fuma 37 maços. 37 37 anos, maços. Márcio. Não é Maços isso? anos. Isso. Aí. Tá vendo como é que confunde?
a gente começa a fazer umas consultas, umas contas muito doidas. E não, você vê que não está na pergunta, tá, gente? Não vai ter essa pergunta aí. Eu só estou colocando para vocês não se embolarem, é, porque às vezes a gente fica fazendo a conta no 20. A gente foca no 20 cigarros e a gente fala, cara, ele fuma 37 anos, 20 cigarros, que ele já fumou um zilhão de cigarros, né? Com certeza ele já fumou bastante cigarros. Mas a gente tem que pensar que quando a gente calcula maços ano, eu quero saber que ele fuma 37 anos, um maço por dia. Então, a gente vai ter uma carga tabágica de 37 anos maço. Beleza? O maços ano, perdão. Tranquilo? Lembre-se que uma cartela de cigarro tem 20 cigarros. Então, ele fuma um macinho a 30, um macinho por dia a 37 anos. Tá. Beleza? Carga tabágica de 37 maçosão. Ok. Beleza? Não esqueçam de complementar isso daí, porque cai isso em questão constantemente, tá? Vamos lá. Então vamos para a pergunta número um. Explique os mecanismos fisiopatológicos relacionados aos sintomas respiratórios do paciente. A gente já identificou os sintomas que a gente tem que justificar, certo? Sibilo expiratório, tosse matinal com expectoração branca há 2 anos. E o que mais? Uma frequência respiratória um pouquinho aumentada e um cansaço com fazer subir e descer escadas, né? Fazer atividades físicas, tá bom? Então, vamos lá. Pode passar a Beth para mim, por favor, para a resposta da número um. A Temos grande maioria resposta do de pessoal já aluno. respondeu. Ah, tem resposta de aluno, beleza. Sim. Inflamação crônica causada pela produção excessiva de muco, tá? Levando à tosse produtiva. Mediadores são liberados por células epiteliais residentes e macrófagos que atraem as células inflamatórias da circulação que aumentam o processo inflamatório, tá? Induzem as mudanças estruturais. Ou seja, o que que acontece com o brônquio? Ele diminui de tamanho. Quando ele diminui de tamanho, a passagem de ar fica estreita. Quando a passagem de ar do brônquio fica estreita, o que que acontece? Acumular Ele, nos alveolos. ele sibila, certo? Ele tem um brônquio que antes fazia, e agora ele tem um brônquio que faz porque ele está inflamado, tá? Então, além de ser um brônquio inflamado, a inflamação também gera produção de muco, que também justifica o catarro, né? Que justifica essa secreção esbranquiçada. Não é uma secreção verde, não é uma secreção amarela, não aumentou bruscamente, não mudou a cor bruscamente para eu pensar em exacerbação, tá bom? Tranquilo? E aí a gente tem destruição do parênquima pulmonar e a perda da elasticidade alveolar, resultando na dificuldade da troca do oxigênio, né, da absorção e a remoção do dióxido de carbono. Nada mais, nada menos do que falou sobre o quê? DPOC, tá? Bronquiectasias também. Obstrução das vias aéreas causada pela diminuição do muco ciliar e limitação do fluxo aéreo, causando sibilo e a dispneia e a piora gradativa, tá? Tranquilo, gente. Essa resposta está bem completa, vai bater bem com o gabarito. Beth, pode passar por gabarito que vai bater praticamente aí, ó. Inflamação crônica da via aérea, promove inflamação persistente, remodelamento das vias aéreas, levando ao estreitamento do lúmen e obstrução do fluxo aéreo. Destruição do parênquima pulmonar, exposição contínua à fumaça de cigarro ativa, macrófagos e neutrófilos liberam enzimas proteolíticas que destroem a matriz extracelular, resultando no efizema pulmonar.
Hiperprodução de muco, estímulo crônico das glândulas submucosas e células caliciformes aumentam a secreção de muco, contribuindo para sintomas de tosse produtiva, tá? Então, ali a gente fala da inflamação crônica da via aérea, que vai aumentar tanto a produção de muco quanto o estreitamento da via aérea, que vai causar o sibilo, a destruição do parênquima pulmonar, que vai causar o DPOC, a retenção de CO2, a queda de saturação. A queda de saturação vai fazer com que ele tenha uma frequência respiratória um pouco maior, porque ele tenta compensar, tá? E a hiperprodução de muco, que é exatamente essa tosse com expectoração esbranquiçada crônica. Ok? Tranquilo? Bora lá para Podemos 2. seguir? Número 2. Quais estratégias devem ser implementadas para promover a cessação do tabagismo? Justifique com base nas diretrizes atuais. Vamos lá. Eu vou ficar quieto, hein? Beth, responde alguma coisa para mim, pelo amor de Deus. Ah, muito obrigado, Laís. Obrigado, Pris. Aí, beleza. Então, eu já sei que vocês estão cansados, as questões estão grandes, estão cansativas, mas é porque a gente tem que pensar, tá? Então, a gente pode entrar com medidas farmacológicas, a gente pode lembrar que a atenção primária trabalha em equipe, ok? E a gente vai pensar no quê? Pode passar para a questão 2, Beth, por favor. Tá, essa aqui tem do aluno também. Aí, ó, Felipe falou da equipe multi. Ó, aconselhamento comportamental, oferecer tratamento. Aí aqui o Jader falou oferecer tratamento de cessar o tabagismo de forma farmacológica. Depois eu vou falar com vocês sobre a farmacologia e a cessação do tabagismo, tá? Bom, aconselhamento comportamental, intervenção com terapia cognitivo-comportamental, grupos de apoio para lidar com dependência psicológica do tabaco. Primeira coisa, gente, é não oferecer remedinho milagroso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aconselhar, é terapia, é grupo, tá? Porque se a gente fala assim, olha, gente, vocês vieram para o grupo de tabagismo, toma aqui bupropiona que você vai parar de fumar. Não vai, beleza? E existem milhões de contraindicações de uso de bup. Uma delas é a hipertensão, tá? Então, assim, a hipertensão mal controlada contraindica bupropiona, tá? Terapia farmacológica para pessoas que já tentaram parar de fumar e não conseguiram, tá? Somente com a terapia comportamental. A gente pode usar adesivos de nicotina. Quando que eu posso usar adesivos de nicotina? Quando o paciente opta pela interrupção abrupta. Ou seja, eu vou parar de fumar agora. Quero botar mais um cigarro na minha boca. Eu vou entrar com adesivo de nicotina para que ele não tenha crise de abstinência. Tranquilo? Por quê? Se eu der o adesivo para ele e ele continuar fumando, eu estou aumentando a quantidade de nicotina no organismo dele. Com isso, aumentando a dependência. Beleza? Pensava. Eu não li. O Felipe falou alguma coisa, Beth. Leia para mim, por favor. Felipe pensava que tentou e não conseguiu parar sozinho. O quê? Começar a farmacologia? O adesivo. Então, cara, na verdade, o adesivo, ele é para quem vai fazer interrupção abrupta, tá? Mesmo que ele já tenha tentado, se ele não parar de fumar de uma vez e eu começar com o adesivo, e tipo assim, ele continuar fumando 5 cigarrinhos,
eu estou aumentando a quantidade de nicotina que ele consome, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho adesivos de 21 miligramas, que é para quem fuma um maço por dia. Tenho adesivos de 14 miligramas para quem fuma meio maço por dia. E tenho adesivo de 7 miligramas para quem fuma até 5 cigarros ou 7 cigarros por dia, tá? Então, a gente tem que fazer 20 miligramas, 14 e 7. Então, a gente tem como fazer. O paciente se encontra pré-contemplação, as fases de contemplação, isso é importante. Isso também é outra coisa que eu ia complementar nessa questão, mas para não tomar muito tempo de vocês, como não está perguntando ali, né? O teste de Fargestron também, para saber sobre dependência, é importante vocês lerem, tá? Então, leiam sobre etapas motivacionais aí, em que etapa se ele está em fase de contemplação, pré-contemplação, manutenção. Então, tudo isso é importante vocês verem, tá? E também o teste de Fargestron para ver o quanto ele tem de dependência, beleza? Voltando à resposta, atividade física é importante melhorar a produção de serotonina, tá? Bem-estar físico e mental. Então, mudança comportamental devido ao risco de recidiva para o uso de tabaco. O que que eu quero dizer com mudança comportamental devido ao risco de recidiva, gente? Alguém do grupo aqui fuma? Não estou julgando ninguém, tá? Isso é só para ajudar na resposta. Se ninguém fumar, ótimo. Se alguém fumar, não é um problema. Laís respondeu bem. Felipe respondeu bem. O que mais? Gatilhos. Beleza, Felipe. Gatilhos como? Por exemplo, a resposta está certa, tá, cara? Só complementa. Excelente. Bebida alcoólica. Café. Perfeito. Por que que o café dá vontade de fumar, gente? Vocês sabem? Café e bebida alcoólica dá vontade de fumar? E Coca-Cola? Por que que a cafeína dá vontade de fumar? Perguntinha chata, né? Vocês podem ver que o cara que fuma um cigarro, ele tá sempre com um cafezinho na mão ou um copinho de cerveja na mão. Ah, dopamina, maravilha! Então temos neuroestimuladores, né? Esses neuroestimuladores são os mesmos, tá? Então quando você bebe, você produz o mesmo neuroestimulador que vai querer cafeína. Tá? Então, quando eu tomo cafeína, que vai querer a nicotina. Quando eu tomo cafeína, eu também tenho a mesma coisa. Tenho vontade de fumar. Então, se a Coca-Cola tem cafeína, ele vai querer fumar. Se ele toma café, ele vai querer fumar. Se ele toma cerveja, ele vai querer fumar 30 vezes mais. Tá bom? Exatamente, são os gatilhos. Locais com pessoas que fumam, tá? Vocês falaram aí também. Perfeito. Outra coisa importante que é legal de você falar para o paciente chega em casa e se livra de tudo que te lembra o cigarro. Isqueiro, cinzeiro, local que você fumava, você vai evitar frequentar. Eu tive uma paciente, gente, que parou de fumar só de eu proibir dela ir à varanda. Porque ela ia para a varanda e fumava um maço de cigarro, tá? E aí, quando eu falei para ela, anda, ela parou de fumar. Então, parou de tomar cerveja. Então, tem pacientes também que têm associação ao cigarro com uso de drogas, tem que tomar cuidado, tá? Então, essas coisas são importantes. E o apoio da equipe multidisciplinar no suporte abrangente. Exatamente, a varanda era mágica. Ela ficava na varanda e era o passatempo dela. Porque o cigarro, gente, ele não é só um vício de uma droga, tá? Ele é um companheiro. Tem muita gente nos grupos de tabagismo que eu participei
e falava para mim, doutor, o cigarro para mim é um companheiro, tá? Então, a gente tem que entender que tem uma dependência emocional também, tá? É, então, isso é importante, beleza? É, exatamente. Ele se sente acompanhado pelo cigarro, tá? Aquela questão de ver a fumaça saindo, de assoprar a fumaça, de ficar segurando o cigarro, né? E antigamente, a galera de lá de antigamente, fumar era chique, né? Você vê que os cigarros, as propagandas de cigarro de antigamente eram do cowboys, Sauradão, tinham grandes prêmios de Fórmula 1, patrocinados por Marlboro, por Free, né? A gente tinha o Free Jazz Festival, né? A gente tinha, eram coisas assim, a propaganda do Marlboro era um baita de um, como é que era o nome do cara? De noite o pessoal fuma muito também. Então, tipo, era um cowboy, né? O cara do Marlboro, né? Era o Hollywood, era um cowboyzão, pô, cara saudável pra caramba, pulmão preto, né? Mas Super eles não saudável. passavam essa ideia, né? Não, De não história. passava essa ideia. E era chique, né? Aquelas cigarrilhas, fumavam-se dentro de cinemas, teatros. Gente, se fumava dentro de um avião. Você tem noção do que é um tubo lacrado e você fumar dentro daquilo? E ainda existia a área de fumante e não fumante dentro do avião. Era uma coisa bizarra. Que não fazia a menor diferença, porque o ar que circula lá dentro, ele não vem lá de fora. Tá? É uma cabine pressurizada que fica circulando aquele ar ali com filtro e etc. Mas tá ali, você tá ali respirando ar com nicotina. Tanto que começaram a proibir, né? Bizarro. Laís fumava dentro de cinema, teatro, restaurante, bar, lugares fechados, boate. Eu lembro de um moleque indo para uma boate e voltando para casa 5h30 da manhã e tendo que tomar banho, porque eu tava fedendo a cigarro, sendo que eu nunca fumei, Bom, como isso não sacou? é da minha época, ainda bem, né? Então, acho que. A Beth jovem, por exemplo, não pegou isso, tá? Mas as mulheres voltavam para casa com o cabelo fedendo a cigarro e tinha que tomar Fedendo. banho porque não dava para dormir, senão a cama ficava fedendo, o travesseiro ficava fedendo Era um e era horror. uma coisa insuportável. E para pai e mãe achar que você estava fumando também era um pulo, porque ele te cheirava e falava assim: "Estava fumando?" Aí você fala: "Não, mas eu estava dentro de um defumador." Né? Uhum. As pessoas estavam fumando todas ao redor de mim. Ah, você estava fumando, eu tenho certeza que estava fumando. Aí vira um inferno, né? Virava, hoje em dia não mais, graças a Deus. Vamos ver a resposta aqui, o padrão. Você Vamos acha lá. que esse é o nosso gabarito para comparar? Todo mundo respondeu perfeitamente bem, tá? Grupo de apoio multiprofissional à cessação do tabagismo, apoio psicológico, tá? Mudança no estilo de vida, atividade física e alimentação saudável, eliminar hábitos e objetos, foi o que a gente falou, tira tudo que lembra. Tratamento farmacológico, aí a gente vai lá. Reposição de nicotina. Adesivo e chiclete. Gente, chiclete, eu sou dentista também, tá? Vocês podem ver pela minha cara de 70 anos de idade que eu sou formado há 20 anos como dentista e há 10 como médico. Mas o chiclete de nicotina, ele foi banido no mercado durante muito tempo porque nicotina é vasoconstritor, tá? E vocês sabem disso porque quando o cara fuma, o que ele vai ter? Propensão a infarto, AVC, doença vascular periférica, doença oclusiva arterial, né? Então, ele diminui o vaso, ele faz constricção. E aí tem muita gente que fala assim, gente, eu fumo, me baixa a pressão, que é uma beleza. Não, não baixa. Ele aumenta, porque ele faz vasoconstricção, tá? Então, não baixa a pressão, aumenta, tá?
Aquela sensação de tontura, na verdade, é porque você está botando fumaça num ambiente limpo que só recebia oxigênio. Tranquilo? Então, é isso. O chiclete ficou durante muito tempo, mas a indústria farmacêutica maldita fez o chiclete voltar, tá? A nicotina direto na gengiva faz ter doença periodontal e perda de dentes. Legal, né? A odontologia brigou muito por isso, a gente conseguiu proibir, mas depois voltaram, porque a indústria do cigarro, ela é multimilionária, tá? Então voltou e tá aí, a indústria farmacêutica, né? Não é nem a indústria do cigarro. A indústria do cigarro é mais ainda, mas tudo bem. O medicamento de primeira linha, bupropiona, a gente só indica altíssima dependência, falha terapêutica bizarra e se ele não tiver nenhuma contraindicação. Beleza? Respondidos, todos entendidos. Vamos lá. Terceira. Exames complementares Terceira e última indicados. questão. É a última, né, Beth? Uhum. Terceira e última questão para vocês se livrarem da minha careca. Discuta os exames complementares indicados para esse paciente, destacando a importância do diagnóstico precoce nas complicações relacionadas ao tabagismo. Vamos lá. Exames complementares, gente. Espirometria, beleza? Raio-X, não mais, gente. Não mais, não mais, não mais. Raio-X caiu. Eletro também não. Hemograma também não. Tá. TC de tórax. Ok. Que mais? Que mais? Que mais? Temos uma espirometria e uma TC de tórax aí, né? Beth, pode passar para a resposta. Do aluno primeiro. A do aluno, ele botou espirometria para avaliar a função pulmonar e a capacidade respiratória. Gente, eu sou asmático. Se eu fizer espirometria, vai dar alteração, ok? Não sou fumante. Espirometria não é um exame, tá? É considerado. Beleza. Raio-X de tórax não se usa mais. Tranquilo? A gente pode até. A gente vai fazer a prova bronquilatadora, exatamente. Aí, beleza. Resposta completa me deixa muito feliz. Beleza. Com prova bronquilatadora, tá? Ok. No DPOC também pode ter resposta ao bronquilatador. A gente não pode esquecer disso, tá? Mas é mais difícil. Tranquilo? A radiografia de tórax, foi o que a gente falou, foi substituída pela tomografia, mas a gente sabe que em alguns casos a radiografia de tórax pode ser indicada, mas a gente sabe que agora preconizado pro tabagista é a tomografia, tá? Porque tem nódulo que passa batido na radiografia. Radiografia mal batida não dá diagnóstico de nada, tá bom? A gente não consegue se tá hiper inspirado, se não tá. Isso é importante, tá? Hemograma completo com transaminase hepática, TJGP? Não. Não, 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 não. A gasometria arterial. Eu vou fazer uma gasometria arterial que dói como rotina, gente. De verdade? Sim, não. Mais ou menos. Beleza. Tá? Então, a gaso não tem necessidade num paciente crônico, tá? A gente vai colher uma gaso num paciente que chega em insuficiência respiratória, aí a gente colhe, tá?
Gasometria não é um exame que a gente vai fazer de rotina. Tranquilo? Pode passar, Beth, para a resposta do gabarito. O Ministério da Saúde recomenda rastreio de câncer de pulmão para adultos de 50 a 80 anos que tenham histórico de tabagismo. O rastreio é feito por meio de tomografia computadorizada de baixa dosagem. Teoricamente, não vai ter isso tão fácil, tá? Então é tomografia computadorizada, tá bom? A recomendação é essa, e o rastreio é indicado para quem fumou ou parou de fumar nos últimos 15 anos, tá? Indicado também para quem teve um consumo de 20 maços ano. Nosso paciente tem indicação de tomografia? Sim, beleza. Tranquilo. E aí foi o que eu falei para vocês. A espirometria, ela pega muita doença pulmonar e pode confundir, tá? E aí, qual que é o grande problema? Eu posso ter uma fibrose pulmonar com uma espirometria ruim. Eu posso ter um paciente asmático grave com uma espirometria ruim, com uma resposta ruim à prova bronquidilatadora, tá? Eu posso ter uma espirometria num paciente com um edema pulmonar ou com um paciente congesto, né? Aquele paciente com uma cardiomegalia. Ele pode não estar fazendo edema agudo, mas ele pode ter uma cardiomegalia e ele vai ter uma alteração. Eu posso ter uma espirometria ruim com um paciente com neoplasia pulmonar, tá? Então, assim, ATC é padrão ouro. Fechou? Beleza? Gente, dúvidas?